Olá, pessoal. Nessa aula assíncrona, né, o segundo AVA, da segunda unidade, nós vamos estudar sobre, dar continuidade aos nossos estudos sobre as políticas de média e alta complexidade, certo? E aí, hoje a gente vai estudar sobre a assistência de média de alta complexidade em terapia nutricional, certo? E aí, para começar a falar dessa política, né, desse tipo de assistência, eu queria relembrar para vocês o que é terapia nutricional. Então, terapia nutricional vai ser caracterizada como um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição enteral e ou parenteral. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, né, eu coloquei setinhas. A nutrição enteral é essa primeira, tá? É aquela nutrição onde o paciente se alimenta através de sonda, a sonda nasogástrica, né? Vem aquela alimentação na forma líquido-pastosa, que é uma alimentação feita pela equipe de nutricionistas e é administrada por nós, né, da enfermagem, e também tem a nutrição parenteral, que também é administrada por nós da equipe de enfermagem, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo. E essa nutrição parenteral, gente, ela vai ser através de vitaminas, né? Através de líquidos, infusão de líquidos, aquilo que o paciente vai estar precisando de acordo com a sua necessidade. E aí, falando sobre esse suporte nutricional, tanto da nutrição parenteral quanto da nutrição enteral, ele foi disciplinado para a utilização em pacientes do sistema público a partir da ordem de serviço do INAMPS. Então, já faz bastante tempo que esse serviço de nutrição, né, que esse tipo de alimentação para os pacientes do serviço público, seja nutrição enteral, ou seja nutrição parenteral, ele é fornecido para os pacientes. Então, desde o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Aposentadorias e Pensões, lá em 1989. E atualmente ele continua sendo fornecido, né, gratuitamente para os pacientes internados no sistema público, obviamente, e esse tipo de procedimento, ele se encontra lá na tabela do sistema de internação hospitalar do SUS, certo? Então, nós sabemos que tem o sistema de informação ambulatorial e o sistema de informação hospitalar, e aí a remuneração desse procedimento, né, o custo, o investimento para esse tipo de terapia, né, nutricional, vai estar lá explicitado na tabela do CISUS. Outra coisa também que vai ser importante para a gente conhecer nessa terapia nutricional é que a portaria número 343 de 2005, ela implanta a assistência de alta complexidade em terapia nutricional, né? Então, a gente sabe que já é algo que vem sendo desde 1989 e vem até hoje, né, sendo utilizado no serviço público e privado, mas aqui a gente vai falar do público. E aí, quando essa portaria de 2005 ela chega, ela vem com o intuito de definir o tipo de serviço que vai adotar essa terapia nutricional. Então, ele vai caracterizar dois tipos de serviço. Tanto os serviços chamados de unidades de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, quanto os serviços chamados de centros de referência de alta complexidade em terapia nutricional, certo? Então, esses dois tipos de serviços, eles são serviços diferentes, tá? Que têm suas características distintas, mas que ambos vão fornecer esse serviço de alta complexidade em terapia nutricional para os pacientes do serviço público.
A Secretaria de Atenção à Saúde, em cumprimento à portaria que eu acabei de citar, né, a 343 de 2005, também publicou, né, nessa mesma portaria, não só as características, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, que diferencia unidades de centros, mas também publicou algumas normas de credenciamento de unidades e de centros, certo? De alta complexidade em terapia nutricional por meio de uma outra portaria do ano seguinte, tá? Que foi a portaria 224 do ano de 2006. Então, tanto os centros quanto as unidades de alta complexidade em terapia nutricional, elas devem preencher alguns critérios para serem credenciadas como unidades ou centros e fornecer esse serviço, certo? E aí, muitos desses critérios, eles já estão explícitos aqui no próprio conceito, tá? Quando a gente fala aqui do próprio conceito do que são as unidades, tá? Então, unidades de assistência em terapia nutricional são unidades hospitalares, então vão ser os grandes hospitais, os hospitais de alta complexidade, tá? Falando da realidade de Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia se encaixa como uma unidade de assistência em terapia nutricional, certo? Que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência integral e especializada em nutrição enteral, ou enteral parenteral, porque tem alguns pacientes que fazem uso das duas concomitantemente, em risco nutricional ou desnutridos, certo? Incluindo triagem e avaliação nutricional, e aí nessa imagem vocês podem ver exatamente a nutricionista passando e orientando a equipe, né, com a nutrição aí enteral na mão, né, ela tá orientando essa nutrição enteral, gente, ela também é prescrita, é de horário, certo? Também precisa que essa unidade hospitalar ela tenha dispensação e administração de forma nutricional, certo? Podendo ainda ser responsável pela manipulação e fabricação, certo? Então, tenham atenção aí que eu grifei esse podendo ser responsável pela manipulação e fabricação, exatamente porque essa palavra vai nos chamar a atenção para a gente conseguir diferenciar as unidades de assistência dos centros, certo? Então, aí, eu não sei se vocês já foram em algum hospital, já tiveram de ver, mas eu até coloquei aqui nas imagens, tem para a administração dessa nutrição enteral, precisa também de bomba de infusão, né? Alguns pacientes fazem uso dessa nutrição a partir de bomba de infusão. Então, isso a gente só vai encontrar nos grandes hospitais, né? Nos hospitais de alta complexidade, certo? Já os centros de assistência em terapia nutricional é um estabelecimento de saúde, certo? Então, não necessariamente precisa ser uma unidade hospitalar, tá? Que além de preencher os critérios definidos para a unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, execute a manipulação, fabricação e que preste serviço de consultoria para outros estabelecimentos de saúde na área de abrangência e para o gestor, tendo as seguintes atribuições técnicas, certo? Então, antes de eu começar a citar quais as atribuições técnicas dos centros, eu queria chamar a atenção para vocês da palavra execute. Então, enquanto as unidades hospitalares, elas podem participar da fabricação e manipulação, os centros eles devem, por obrigação, de executar, certo? A manipulação e a fabricação da nutrição, tá certo? No caso da nutrição enteral, né? Que é essa fórmula aqui que vocês estão vendo, que essa
essa moça de branco está segurando, tá bom? Então, gente, o que diferencia, por exemplo, uma unidade de um centro, uma unidade necessariamente é uma unidade hospitalar, o centro já não, e a unidade ela pode fabricar, né, a fórmula, já o centro ele deve executar essa fórmula. Tá? E o centro ele vai ter outras atribuições, né? Porque ele também deve prestar esse apoio às unidades hospitalares, certo? O centro ele também fica responsável de dar suporte aos pacientes que estão em atenção domiciliar, certo? Tem alguns pacientes em atenção domiciliar que eles fazem o uso, tá bom? O uso de nutrição enteral, e aí cabe à equipe dos centros ficar responsável por isso, tá? É, oferecer capacitação, assessorar implantação de protocolos e dar consultoria, também faz parte da equipe dos centros de assistência em terapia nutricional, tá? Principalmente no que diz respeito a fazer esses 3 pontos aí nas unidades, né, nas unidades hospitalares. Além disso, né, sendo um hospital de ensino certificado, com estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e protocolos estabelecidos em terapia nutricional, está articulado e integrado ao sistema local ou regional. Então, obviamente que esse centro, ele vai ter que ter um contato direto com o serviço, com a unidade hospitalar, né, de referência daquela região de saúde, daquele território, tá? Ser capaz de zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das ações prestadas, dispor de mecanismos de acompanhamento e avaliação de qualidade, tá? E aí, esses 3 pontos aqui, acompanhamento, avaliação e avaliação de qualidade, tanto no próprio centro, quanto também nas unidades hospitalares. Subsidiar ações dos gestores na regulação, controle, avaliação, incluindo os estudos de qualidade e custo de efetividade, certo? E os hospitais não habilitados como unidades ou centros de referência de alta complexidade em terapia nutricional, eles não poderão realizar procedimentos relacionados à terapia nutricional pelo SUS, né? Então, como eu tinha dito para vocês, lá no início tem aquela portaria 242 de 2006, que ela traz os critérios. Eu não trouxe aqui para vocês para não ficar tanta informação, mas esses critérios eles devem ser cumpridos tanto pelos serviços públicos quanto pelos serviços privados para que o hospital ou o centro ele seja credenciado e capacitado para realizar esse procedimento, certo? De terapia nutricional. E tanto o centro quanto unidades devem estar abertos e serem submetidos a ações de regulação, fiscalização, controle e avaliação por parte dos gestores estaduais e municipais, tá? Para que seja avaliado como as atividades estão sendo desenvolvidas, se estão cumprindo com todas as exigências e etc. Aqui a respeito do financiamento, né? Financiamento tanto para esses centros quanto para essas unidades, tá? Então, esse procedimento de nutrição enteral e parenteral, ele é cobrado a partir da AIH, que é a autorização de internação hospitalar. Então, quando o paciente está internado, né, numa unidade hospitalar, ele vai ter lá no seu prontuário que ele está fazendo uso de terapia nutricional, certo? E aí, essa terapia nutricional, ela vai ser financiada a partir dos recursos do teto de média e alta complexidade, que é o teto MAC,
certo? Esse teto MAC é o que nós chamamos daquele valor máximo, né? Aquele valor máximo destinado ao investimento na média e alta complexidade, certo? Esse valor do teto MAC, ele é destinado ao investimento de tudo que diz respeito à média e alta complexidade, certo? Então, desde ao SAMU, urgência e emergência, UTI, aqui a terapia nutricional, então, todo o dinheiro desse teto MAC, ele precisam se virar nos 30 para utilizar ele. Isso para investir nessa terapia nutricional também, certo? Mas, se esse paciente, ele estiver fazendo uso dessa terapia nutricional, né, em casos de transplante, gastroplastias, certo? Gastroplastias são, por exemplo, cirurgias bariátricas, certo? Esses dois exemplos o manual traz, tá? Se o paciente estiver fazendo terapia nutricional devido a esses dois episódios, né, essas duas situações, essa terapia nutricional ela não vai ser financiada pelo Teto MAC, mas sim pelo FAEC, tá? Que é o Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação, já que são ações do fundo estratégico, né? Como a gente já sabe, não faz parte de ações assim voltadas 100% para patologias e etc, né? São outros casos mais específicos, que são transplantes e cirurgias eletivas, tá? E aí eu fui lá nesse site que eu super indico que vocês deem uma pesquisada, tá? Que é o site do CONASEMES, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E eu fui pesquisar, né, agora nesse último ano de 2020, qual é o valor que nós temos no teto MAC do Rio Grande do Norte, tá? E aí é esse valor aí que nós temos no Estado para um investimento nos serviços de média e alta complexidade, certo? Eu coloquei aí só do Estado, do Rio Grande do Norte, mas também nesse mesmo print que eu trouxe para vocês, também tem o valor do teto MAC para os municípios, para todos os municípios, certo? Então, vou deixar aí vocês com a curiosidade de saber de qual cidade vocês querem descobrir, tá? E, obviamente, tem para todos os estados, tá? Aqui eu trouxe também essa portaria de 2010, né, uma portaria bem atual, que é só para exemplificar para vocês. Eu vou partir aqui para onde eu coloquei as setinhas, no artigo 1º, né, que habilita o estabelecimento abaixo como unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, enteral e parenteral, certo? O Hospital Dr. Luiz Antônio, que é a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, né? A Liga de Natal, certo? E aí a Liga de Natal, ela tem essa especificidade de ser considerada como uma unidade de assistência de alta complexidade, que é exatamente aquilo que eu estava dizendo para vocês. Como ela tem essa autorização, então ela pode realizar essas ações de terapia nutricional, tanto a enteral quanto a parenteral, certo? E hoje era isso que eu queria conversar com vocês a respeito da terapia nutricional na alta complexidade. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida a gente retira na sala de aula virtual. Tchau, gente. Um abraço.